O movimento social sindical é uma parte fundamental da nossa sociedade contemporânea, que desempenha um papel crucial na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores em todo o mundo. Esse movimento representa uma resposta às desigualdades e injustiças que muitas vezes ocorrem nas relações entre trabalhadores e empregados. Ao longo da história, os sindicatos e as organizações sindicais desempenham um papel fatal na luta por melhores condições de trabalho, negociação justa, benefícios sociais e uma série de outros direitos trabalhistas. Esse movimento não se limita a uma única indústria ou setor, abrangendo diversas áreas desde a produção até os serviços, passando pela educação, saúde e setor público. Os sindicatos são compostos por trabalhadores que se unem para negociar coletivamente com os trabalhadores, promovendo o diálogo e a negociação em busca de acordos que beneficiam ambas as partes. O movimento social sindical é marcado por momentos de luta e conquista, incluindo greves, protestos e campanhas por direitos trabalhistas fundamentais, como uma jornada de trabalho de 8 horas, a exclusão do trabalho infantil e a igualdade das legislações para homens e mulheres. No entanto, o movimento sindical enfrenta diversos desafios em constante evolução, incluindo mudanças na economia global, automação, terceirização e novas formas de trabalho, como o trabalho freelance e a economia. Ainda assim, sua importância como voz coletiva dos trabalhadores e defensores de seus direitos permanece inabaláveis. Origem do sindicalismo. O surgimento do sindicalismo está ligado ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo na Europa a partir do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial. A época foi marcada pelas péssimas condições de vida e trabalho às quais estava submetida boa parte da população europeia. As relações sociais nessa época atingiram uma enorme polarização, com a sociedade dividida em duas grandes classes, a burguesia e o proletariado. É nesse momento que fica evidente o antagonismo de interesse entre elas. Com o tempo, trabalhadores passaram a se organizar com o meio de confrontar empregadores e questionar a situação da época. Os primeiros indícios de união entre trabalhadores aparecem com a quebra de máquinas fabris como forma de resistência, movimento conhecido como ludismo. A motivação era a visão dos trabalhadores de que estariam sendo substituídos pela maquinaria das indústrias. Mais tarde, o parlamento inglês aprovou em 1824 uma lei estendendo a livre associação aos operários, algo que antes era permitido somente às classes sociais dominantes. Com isso, começam a ser criadas as trade unions, organizações sindicais equivalentes aos atuais sindicatos. As trade unions passam então a negociar em nome do conjunto de trabalhadores, unificando a luta na busca por maiores direitos e salários. A ideia era evitar que os empregadores pudessem exercer pressão sobre trabalhadores individualmente. Outras medidas das trade unions foram a fixação de salário para toda a categoria, inclusive regulamentando em função do lucro. Assim, o aumento da produtividade industrial resultava também o aumento do salário dos trabalhadores, criação de fundos de ajuda para trabalhadores em momentos de dificuldades, além da reunião das categorias de uma região em uma só federação. Divergências dentro do movimento. A divergência em torno do movimento social sindical é comum e pode surgir por diversos motivos. Aqui estão algumas áreas onde podem ser vistas diferenças de opinião e debate em relação aos sindicatos. Primeiro, eficácia e relevância. Algumas pessoas argumentam que os sindicatos perderam relevância na economia moderna e que seus hábitos de luta, como as greves, podem ser prejudiciais tanto para os trabalhadores como para os empregadores. Segundo, política e partidarismo. Em alguns casos, os sindicatos envolveram-se em questões políticas e partidarismo, levando as críticas à sua imparcialidade e capacidade de representar todos os trabalhadores de forma igual. Terceiro, custos de adesão. Alguns trabalhadores podem discordar sobre a obrigação de pagar contribuições sindicais e questionar-se dos benefícios obtidos através do sindicato justificam esses custos. Quarto, impacto na economia. Há um debate sobre se os sindicatos podem ter um impacto negativo na economia ao pressionarem por salários e benefícios mais elevados, o que poderia aumentar os custos para as empresas e, em última análise, resultar na perda de empregos. Quinto, flexibilidade laboral. Há um debate sobre se os sindicatos podem impedir a flexibilidade laboral e a adaptação às mudanças tecnológicas ou econômicas. Sexto, ética e transparência. Algumas críticas centram-se na ética e na transparência das operações sindicais, como a gestão de fundos e a tomada de decisões internas. Sétimo,
Foco em grupos específicos. Alguns argumentam que os sindicatos podem concentrar-se nos interesses de determinados grupos de trabalhadores em detrimento de outros, o que poderia criar divisões dentro da força de trabalho. Oitavo, globalização. A globalização coloca desafios adicionais, uma vez que os sindicatos muitas vezes têm de se adaptar à dinâmica econômica global e colaborar à escala internacional. É importante notar que essas divergências não são uniformes e variam por região, indústria e circunstâncias específicas. Embora alguns vejam os sindicatos como defensores cruciais dos direitos laborais, outros podem questionar o seu papel e eficácia na sociedade atual. O debate sobre o movimento social sindical reflete a diversidade de opiniões e perspectivas em torno do equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e as necessidades dos empregadores e da economia em geral. Pautas e as reivindicações do movimento. O movimento social sindical é uma componente muito importante da sociedade civil que procura promover e proteger os direitos e interesses dos trabalhadores. Algumas pautas que podemos citar são: primeiro, representação dos trabalhadores. Os sindicatos representam os trabalhadores e negociam em seu nome com empregadores para melhorar as condições de trabalho, salários, benefícios e tal. 2. Direitos trabalhistas. Os sindicatos defendem os direitos trabalhistas básicos, como o direito à sindicalização, à negociação coletiva e à greve. 3. Solidariedade. Os sindicatos promovem a solidariedade entre os trabalhadores para resolver os problemas comuns e desigualdades no local de trabalho. A quarta pauta agora é a luta por melhorias. Os sindicatos eles lutam por melhorias nas condições de trabalho, incluindo salários justos, horário de trabalho razoáveis e um ambiente de trabalho seguro. 5. É o apoio jurídico. Os sindicatos eles muitas vezes fornecem aconselhamento jurídico, e representam aos seus membros no caso de disputa trabalhista. 6. Movimento internacional. Os sindicatos colaboram internacionalmente para abordar questões trabalhistas globais e apoiar trabalhadores em todo o mundo, Enfim. O 7 é participação política. Alguns sindicatos eles também participam de atividades políticas e defendem políticas trabalhistas que beneficiam os trabalhadores. 8. Educação e treinamento. Eles oferecem treinamento e educação aos seus membros para capacitá-los de melhorar suas habilidades de trabalho, coisa desse tipo. 9. Diversidade e inclusão. Muitos sindicatos eles trabalham para promover a diversidade e a inclusão no local de trabalho e dentro das suas próprias organizações. 10. Desafios atuais. Os sindicatos enfrentam desafios na era moderna, como a automação, a globalização e a insegurança no emprego, e devem adaptar-se para permanecerem relevantes. E é importante lembrar que os sindicatos variam em tamanho, estrutura e foco, e a sua eficácia pode variar de acordo com cada país e indústria. O seu principal objetivo é equilibrar e poder entre empregadores e empregados para garantir condições de trabalho justas e seguras. E fecha aqui. Exemplos de movimentos sociais no Brasil. O movimento sindical mais forte no Brasil ocorreu em São Paulo, onde os imigrantes integravam a massa de trabalhadores das fábricas e indústrias. Os sindicalistas mais ativos eram os anarquistas italianos, que, surpreendendo os governantes, desencadearam uma onda de rebelião, ulteriormente contida mediante violenta repressão policial. No Rio de Janeiro, o movimento sindicalista foi diferente do ocorrido em São Paulo. Suas preocupações estavam em causas mais imediatas, tais como a melhoria de salários e a redução do horário de trabalho. Portanto, tal movimento não visava a transformação da sociedade através dos sindicatos, princípio básico do anarcossindicalismo. Além disso, o movimento sindical no Brasil se divide em dois momentos, o velho e o novo sindicalismo. O velho sindicalismo tinha um enfoque maior nas relações de mão de obra e mais-valia, ou seja, em análise sobre classe social, e o novo sindicalismo, surgido em 1978,
a partir das agitações operárias no ABC paulista. Ampliou a discussão, dando maior ênfase às relações de raça e classe, sendo assim ao aspecto feminista de uma perspectiva racial e interseccional dentro dos movimentos. Now the